Bom dia, galera! Está no ar mais um podcast Se Meu Mochilão Falasse. Eu sou a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira, e junto comigo está minha dupla de sempre, Andréa Leonel, do Instagram Andréa Leonel _. O tema de hoje é bem interessante e eu acho que é uma das coisas que mais me encanta na hora de viajar. Conhecer outras culturas e perceber que a diversidade entre os povos não é algo que deveria afastar, e sim algo para se encantar. Eu acredito que a beleza de viajar está justamente aí. Perceber que às vezes somos muito diferentes, mas com tradições parecidas. E outras vezes a gente parece muito igual, mas com culturas completamente diferentes. Entender que cada povo tem o seu espaço e liberdade para coabitar ao mesmo planeta está no cerne do respeito universal. Que para quem viaja por diferentes culturas, acaba vivenciando mais de perto numa intensidade maior. Então, se o seu mochilão falasse sobre curiosidades de outras culturas, o que ele diria? Bom dia, gente! Lembrando que esse podcast fala sobre viagem, das vitórias aos perrengues, a gente fala de coisa séria, a gente conta história engraçada, faz vocês rirem, toda quinta-feira às 7 da manhã. Então, não perde, toda semana a gente está aqui. A gente também tem um Instagram, que é o @semeumochilãofalasse, onde a gente coleta dicas de temas que vêm de vocês. A gente já fez vários episódios com temas sugeridos pelos seguidores. Então, não é aquele negócio que vocês vão mandar mensagem pra gente e a gente vai falar, tá bom, a gente vai fazer, mas a gente nunca faz. Não, a gente ouve, a gente põe na nossa listinha e uma hora a gente faz. A gente também adora ouvir os feedbacks de vocês, a gente reposta lá nos stories, a gente adora ouvir. Então, vai lá, segue a gente lá no Instagram. Então, o tema de hoje, assim, eu acho que é essencial da gente abordar se a gente está falando de viagem, né? Porque eu acho que viagem não é só turistar, viagem não é só tirar foto bonita para o Instagram, viagem não é só ir em museu, falar que viu e não, na verdade não lê nada. Viagem é também experienciar culturas, né? Eu acho que a gente está um pouco acostumado a viajar para lugares que têm uma cultura um pouco mais parecida com a nossa, apesar de que a gente vai falar que a cultura europeia, né, do ocidente europeu não é tão parecida com a brasileira assim, mas a gente meio que se identifica, né? Mas também existe o estilo de viagem de viajar para se entrar em contato com culturas diferentes e absorver aquilo, às vezes passar um pouco mais de tempo no mesmo lugar para você entender aquela cultura, às vezes morar em outro país também para você absorver aquilo, deixar aquela cultura te mudar também, absorver no sentido de você se sentir um pouco parte daquele país, se sentir um pouco parte brasileiro também. Eu, para mim, particularmente, também acho que viajar me fez me identificar mais com a cultura do meu próprio país, porque eu era uma pessoa que era muito desconectada com o Brasil, não valorizava muito, e quando eu saí que eu aprendi a valorizar as coisas do Brasil, e eu percebi como eu era brasileira em muitos aspectos. Então, a gente vai abordar todos esses aspectos aqui. E só falar assim que, cara, que bom, né, que tem muitas culturas diferentes. Eu vejo muita gente com medo de viajar por causa desse negócio da cultura, às vezes tá indo para um país, sei lá, Oriente Médio, ou quer ir para África, países africanos, e tem medo de ir por causa dessa diferença cultural, mas vamos tentar aí, talvez com esse episódio, com outras coisas na vida da gente, ver as culturas diferentes como algo positivo, né? Que bom que as pessoas são diferentes, que bom que o mundo é um lugar diverso, né? E que bom que a gente pode botar todas essas culturas num caldeirão, misturar tudo e fazer um negócio muito doido, que é o ideal, né? Então, vamos começar essa discussão, Mari? Vamos, então. Para a gente falar de curiosidades de outras culturas, eu acho que vale a pena a gente entender a definição do que é cultura. Então, eu joguei no Google, fiz uma pesquisa, e segundo um artigo que eu achei no site que chama Toda a Matéria, e que eu achei que foi a melhor definição, cultura é o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Assim, a cultura representa o patrimônio social de um grupo e a soma de padrões dos comportamentos humanos. É a gama do comportamento de um grupo de pessoas envolvendo seus conhecimentos, experiências, atitudes, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo e conceitos do universo, cara. É muito mais abrangente do que a gente pensa, sabe? E tudo isso é repassado por comunicação ou imitação às gerações seguintes. Então, até segundo Edward Taylor, a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte e a moral, a lei e os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade.
Então, eu acho que dessa forma a gente já consegue entender que cultura é uma coisa assim que realmente molda, né? A sociedade, cada sociedade. É por isso que nós temos hábitos e costumes diferentes, porque, né, são povos diferentes. Exato. Também para mostrar que às vezes quando a gente fala, mas tal coisa é cultural, às vezes parece meio que desculpa, né? Você fala, mas isso é assim porque é cultural, mas é que na verdade é um negócio que vem de muito tempo, vem da origem daquele povo, daquele país, né? Então é realmente uma coisa difícil de mudar, não é totalmente imutável, mas é para você entender assim, que é um negócio muito mais forte, enraizado do que a gente às vezes, acho que a gente às vezes usa o termo cultura de uma forma um pouco solta, né? Mas assim, é muito interessante duas brasileiras falarem desse assunto, porque o Brasil é um país extremamente multicultural, né? Um país que teve aí várias ondas de migração, né, de outros países vindo para o Brasil ali no final dos anos 1800, no início dos anos 1900, né? Eu e a Mari temos descendência de pessoas de outros países, né? A Mari vai falar dela, mas o meu bisavô veio do Líbano, de uma cidade chamada Miziara, que eu até vou visitar em março, quando eu for para Beirute. E ele veio com um grupo de tipo 70 pessoas que saíram dessa cidade no Líbano. É uma cidade cristã, então meu bisavô ele falava árabe, mas ele era cristão. Para você entender também isso, né? A galera mistura religião com língua, com tudo, e acha que tudo aquilo ali é árabe, é cultura árabe. Não, tipo, dentro da cultura árabe você tem religiões diferentes, você tem essas nuances, né? Mas ele veio do Brasil com um grupo de 70 pessoas, bebê, a gente tem uma foto, cara, dele descendo do navio com a mãe. Tipo, o pai dele tinha um bigode que dava voltas, assim. Maravilhoso. E eu até tenho também um medalhão que veio com a família e tal, um medalhãozinho de ouro que eu sempre uso, que tem uma escrita árabe e tal. Muito legal essa parte cultural dentro da família também, né? E a minha parte, então a minha mãe, tipo, o avô dela é libanês e a avó dela é italiana. Então a minha bisavó, na verdade, são os pais dela que são italianos, né? Mas até o nome dela é italiano. Eles vieram do sul da Itália, uma cidade chamada Spesano Albanese. Eles vieram. Aí é muito legal, gente. Se vocês tiverem essa oportunidade de pesquisar sobre a história da família de vocês, vai lá, tem um site chamado familysearch.org e você pode fazer todas as suas pesquisas da sua família e tal. E tipo, eu tenho lá o navio que eles chegaram no Brasil em 1885, com a família todos, irmãos. Eu passei esses 4 meses aqui em Londres para isso, para construir mesmo essa história da família, né? Então é muito interessante. E esses aspectos, essas duas culturas estiveram presentes na minha casa muito, assim, sempre, porque o meu bisavô libanês, ele faleceu em 2007, então eu conheci ele, conversei muito com ele, ele contava muitas histórias do Líbano, ele escrevia em árabe pra gente, ele assinava em árabe, e a gente ficava tipo, uau! Wow! Muito foda. Tipo, ele não falava muito, porque ele foi com muito criança, né, pro Brasil. Mas ele escrevia e tal, contava histórias que a mãe dele contava para ele. Acho que na culinária, eu acho que todo brasileiro vai se identificar muito com isso, né? Tipo, é onde reflete mais essas coisas culturais dentro da família, né? Lá em casa, a cultura árabe e a cultura italiana eram muito misturadas nessa parte da culinária, porque a minha avó, como ela era filha de libanês com italiana, ela cozinhava as duas coisas. Então, tipo, a gente comia uma macarronada feita à mão de prato principal e, sei lá, um charuto, né? Que é uma comida libanesa também, ali do lado. Tipo, era tudo muito misturado. E eu até demorei muito tempo a perceber que, sei lá, charuto não era italiano, por exemplo. Eu sempre me confundo. Eu falo, a gente comia tal coisa, mas eu não sei se é árabe ou se é italiano, porque era misturado dentro da minha casa. Infelizmente, a língua não foi passada. Ninguém aprendeu. Meu bisavô era muito novo, né? Então ele não passou o árabe pra gente. E o italiano ninguém falava. Eu resolvi aprender por conta própria, por causa da minha herança familiar. Fui escolher uma língua para falar. Eu já falava inglês e escolhi o italiano, então eu falo um pouco de italiano. Mas infelizmente a língua não foi passada. Já a Mari não teve esse problema, né, Mari? Porque a sua família fala a mesma língua, né, Mari? Sim, os meus avós são portugueses, do norte de Portugal, do Porto.
E acho que é por isso que eu tenho uma conexão muito grande com Portugal. Quem me segue lá no Vida Mochileira sabe que todo ano eu vou para Portugal e quase sempre passo pelo Porto. É uma cidade que. E aí eu não sei se é porque eu realmente gosto da cidade ou porque eu tenho realmente esse carinho, porque é da família e porque meus primos estão lá, os sobrinhos da minha avó estão lá, então tem aquela coisa tipo, tô em casa, apesar de estar distante de casa, sabe? Aham. Você se sente Então, em casa mesmo lá em Portugal? sim, Portugal. No Porto, muito, muito, assim. Não, em Lisboa eu não sinto tanto. Em Lisboa eu me sinto mais turista, mas já no Porto tem essa sensação de casa. E eu Uhum. acho que é por causa da família estar lá ainda. Tem ainda os primos, né? Todos os irmãos da minha avó já morreram, minha avó é a única que está viva, mas todos os sobrinhos ainda estão vivos, então a gente convive, né? Mas sim, eu acho que, tipo, a língua, obviamente, é a mesma. A sua avó fala com sotaque português, né? Acho que eu já te perguntei isso antes. Sim, a minha avó está no Brasil há 60 anos e até hoje tem o sotaque. Assim, já fica um pouco mais carioquês assim no meio, mas muitas palavras ainda têm um puxado para o português e até algumas expressões ainda são a mesma. Ó, Lá dos tempos, né, de quando ela- ela veio para cá muito nova, ela veio com 18 anos. É, mas já é uma idade que você já enraizou a língua ali, né, no seu cérebro. Sim. E aí eu acho que assim, de cultura portuguesa que a gente tem na nossa família, com certeza tem a questão da culinária. Então, todas as nossas festas, né, tinham a tradição portuguesa. Então, sempre foi bacalhau, sempre foi, principalmente as festas cristãs, porque minha avó é muito católica, muito. Hum. Eu acho que isso é uma característica da maioria dos portugueses mais velhos, assim, é ser muito, né, seguir muito a religião do jeito que tá na Bíblia, tipo, cara, não pode isso, não pode aquilo. Eu, tipo, vó, não é mais assim, abre um pouco a sua mente. Mas ela até que tá mudando bastante por conta de coisas que aconteceram na vida dela, mas ela ainda assim assiste missa todo dia, 2 vezes por dia, assim, na televisão. É isso. Meu Deus. Terço todos os dias. Então é uma coisa que a gente fez. Por exemplo, a gente fez catequese, a gente fez crisma, por causa dessa questão de tipo, não, precisa fazer. Como é que não vai batizar a criança? Não, batismo. Então teve toda essa coisa de tem que, né? E a gente nem se perguntava por quê. A gente só tipo, tá beleza, tem que fazer. E aí eu acho que foi isso. E até muito pela questão eu vejo da minha avó, hoje em dia não mais por causa dos netos que estão tentando ensinar para ela, quando você falou que tipo a cultura não é uma coisa imutável, e eu concordo muito, porque quando a minha avó veio, ela veio por causa de casamento, e ela Hum. era submissa do meu avô, tipo, aonde meu avô ia, ela tinha que seguir atrás, ela tinha que fazer o que meu avô quisesse e tal. E chegou no momento da vida dela, por conta de coisas com meu avô, minha avó se viu sozinha com 3 filhos, tendo que trabalhar. Então, tipo, toda aquela bagagem que, tipo, a família, não, você não pode fazer isso. Minha avó saiu de casa com 3 filhos e foi morar sozinha, sabe? Porque tava de saco cheio. E aí a família veio pra cima dela, tipo, como assim? Você vai ser mãe solteira? E ela, tipo, porque a realidade é outra. E eles Vocês são são importantes. religiosos, né? Então, para eles era mais uma. Então, exatamente. Tipo assim, a galera de Portugal vendo a minha avó no Brasil, minha avó foi a única que veio. Tipo, como é que você tá fazendo isso e tal? A minha avó falou assim, gente, então, as coisas mudam. E aí veio construindo essa questão de, tipo, misturando culturas. Então, ela pegou, tipo, coisas que estavam acontecendo no Brasil, a realidade dela aqui. E, tipo, tá, continua ouvindo a missa, mas olha, a realidade é outra, tem que me separar. E, tipo, ficou desquitada, né? Acho que essa era a palavra da época. Não, Ai, porque não era um divórcio, né? Porque não foi um divórcio. Tipo, meu avô faleceu e teve o óbito, mas eles não se divorciaram, ela só saiu de casa, entende? sim. Então eu acho que tem essa questão. E aí eu acho que falando muito e aí a parte da minha mãe, eu não sei muito, tipo, as histórias da família da minha mãe, sei mais da família do meu pai. Mas eu acho que de bagagem cultural, assim, eu tenho bastante na vida. Para quem não sabe, eu sou casada com um tcheco, né? Eu casei em 2019 com um tcheco, já estou no relacionamento há 5 anos com o Mark. Os meus avós são portugueses. Eu morei 3 meses na Tailândia, então eu pude vivenciar um pouquinho do que é a cultura ali tailandesa. Eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos por 3 meses. Morei em Portugal por 10 meses e hoje, atualmente, né, eu moro na Inglaterra há 5 anos. Então, assim,
pouquinho daqui, um pouquinho dali, é muito interessante. Eu acho que viajar é uma coisa que te permite ter contato com outras culturas, mas quando você vive quando você vive naquele local, você acaba vivendo com uma intensidade um pouco maior do que quem está vivendo como turista, né? Então, eu amo conhecer novas culturas, eu acho que isso me encanta bastante, até me faz ser uma pessoa melhor, porque agrega tolerância, respeito, diversidade, quando você está aberto também, né? Que também não adianta nada você viajar se sua cabeça estiver fechada, não importa com quantas nacionalidades ou quantas culturas você se encontrar, se você tiver com a mente fechada, realmente é muito difícil ter essa bagagem que outras culturas vão te dar. É óbvio que eu e André, a gente viaja, a gente tem esse privilégio de poder viajar, de conseguir viajar. Eu hoje trabalho com isso, eu sou criadora de conteúdos de viagem, a Andréia é nômade digital, então a gente tem essa facilidade. Mas, ano passado, eu descobri um aplicativo, e aí eu até contei para a Andréia, porque foi quando a gente se encontrou lá na França. Eu tinha descoberto o aplicativo que se chama Hablo, e é um aplicativo que te permite conhecer outras culturas sem sair de casa. Então, é um aplicativo gratuito, que você é como se fosse uma plataforma de chat, então você consegue conversar por mensagem de voz e também até por vídeo. Por voz também? Eles têm um dispositivo de tradução simultânea, que é mega avançado, assim. Ele é recente, mas ele até ganhou um prêmio ano passado de um dos melhores aplicativos no quesito aí de viagens e tal. E ele não tem o objetivo de te ensinar língua. Por quê? Porque a ideia do aplicativo é você realmente falar na sua língua materna. E aí eu acho, tipo, cara, tipo, blow your mind, sabe? Tipo, puff, porque você conversa com uma outra pessoa na tua língua, ou seja, a barreira da língua não é mais um impedimento, e você consegue estar ali vivenciando outra cultura, então você consegue perguntar para as pessoas, como é que é aí no seu país isso? Ou qual é a culinária que vocês têm aí? Ou o que você tem para fazer aí? Então você consegue perguntar na tua língua, dando um exemplo, por exemplo, eu conversei com uma pessoa na Rússia. Eu conversei em português, a pessoa conversou comigo em russo, mas ela leu, quando eu escrevi em português, ela leu para ela em russo. E quando ela escreveu para mim em russo, eu li em português. É muito doido, porque não é nem o mesmo alfabeto, saca? Não. E aí que tá. Quando você coloca em português, você tem a opção assim, ver mensagem original. Então, quando a pessoa escreve em russo, você está vendo em português, mas quando você clica no botão ver mensagem original, você vê o russo lá, você vê o alfabeto da pessoa. Mas a tradução é boa mesmo, é aquela tradução tipo Google Translate, que às vezes é meio cagada? Não, é muito boa, é bem fiel, só que quando você usa, como fala, gírias, aí dá um bug. Porque, por exemplo, eu aqui no Rio, e você sabe disso, a gente fala muito cara, né? Tipo, ai, cara. E aí traduz tipo face, ou traduz tipo rosto para outra pessoa, sabe? Porque não tem essa malícia ainda da questão das gírias. E eu acho que é normal, eu acho que nenhum aplicativo ainda está nesse nível de avanço, né? Que você consegue identificar gírias, porque gíria é uma coisa que realmente está sempre mudando. Mas realmente o aplicativo é para isso, é para você conhecer outras culturas, esse é o objetivo. Sem sair de casa e sem o impedimento da língua. Então, como é que funciona? Eu uso bastante o aplicativo porque eu acho que é uma forma de você estar em contato com outras culturas, até culturas que você nem pensava em conhecer. Lembra que você falou no começo do podcast? A gente tende a buscar culturas que são parecidas. Uhum. E o legal do aplicativo é que quando você entra, ele te conecta com pessoas que estão online também. E aí, o aplicativo é gratuito. Então, assim, você não consegue escolher o gênero e o país para onde você está indo. Então, o aplicativo te manda para quem está conectado. Então, às vezes você para, sei lá, no Marrocos, às vezes você para na África do Sul, às vezes você para no México, Colômbia, outras vezes você para, tipo, Finlândia. É tipo, Austrália. É muito louco, assim. Ele te manda para lugares onde as pessoas estão online. E aí você conversa com a pessoa. E aí, o legal é que, para quebrar o gelo, o aplicativo ele te dá meio que um tópico, sabe? Tipo, olha, eu acho que vocês podiam falar sobre filmes que vocês gostam. Aí, tipo, ele dá um tópico meio que pra quebrar gelo. Podia ter isso no Tinder também, né? Porque, tipo,
você não sabe muito o que você vai perguntar. Eu já sou meio cara de pau, eu já pergunto logo, ai, como é que é as coisas aí? É seguro pra mulher viajar? Porque eu já sou focada na questão de turismo, né? Então eu já vou logo, tipo, seguro pra mulher viajar? O que vocês fazem aí? Como é que é a culinária? É apimentada? É muito caro viajar para aí? Qual a melhor época? Eu já vou perguntando, assim como as pessoas também me perguntam muito sobre o Brasil, né? Tipo, o Brasil é seguro? É realmente do jeito que a gente vê na televisão? É muito engraçado, porque sempre é essa mesma pergunta. E aí, assim, você consegue salvar as pessoas como suas amigas. Então, como o aplicativo está sempre te mandando para chats diferentes, você consegue salvar aquela pessoa que você gostou muito de conversar num chat privado. Então, toda vez que você quiser voltar naquela pessoa, já está salva ali. Então, você não perde aquela pessoa. Isso é legal, porque, tipo assim, tô pensando aqui, você tá falando, eu tô pensando, tipo, eu tô indo para vários países que eu não conheço nada sobre eles, né? Eu vou começar agora em março uma tour pelo Oriente Médio. Então, eu, tipo, tô fazendo aqui minhas pesquisas, mas a gente sempre fala aqui, né? Nada como pegar umas dicas de locais, né? De coisas para fazer. É que eu gosto de fazer as coisas turísticas, eu gosto, mas também eu gosto de saber o que a galera que mora lá tá fazendo, que normalmente não é só mais barato, como é mais interessante também, né? Então eu já tô pensando aqui, tipo, se eu entro no aplicativo, caio lá com alguém do Líbano, eu já salvo aquela pessoa, e aí às vezes quando eu for pro Líbano, eu já tenho ali, tipo, uma pessoa, né? Que talvez possa encontrar ou posso conversar ali pelo aplicativo mesmo. E aí é legal você falar isso porque recentemente eles criaram uma nova modalidade. O aplicativo é gratuito, tanto para iOS quanto para Android. Só que eles criaram essa modalidade que você consegue pagar um valor que não é muito caro, mas você consegue escolher o gênero da pessoa, então você consegue falar com mulher ou homem, e você consegue escolher a região. Então, para você que está indo para o Oriente Médio, por exemplo, você consegue escolher aquela região. Você não consegue escolher ainda o país especificamente, porque depende da pessoa que está online. Mas você consegue escolher a região. Então, é muito mais fácil, se você que está fazendo um mochilão por ali, cair em países que você tem vontade de conhecer. Do que você ficar esperando, tipo, agora eu vou cair, agora eu vou cair. Aí te manda pra América do Sul. Aí você, agora eu vou cair. Aí te manda pra África. Então, assim, se você tem esse foco de, tipo, quero pegar dicas para algum lugar específico, é legal talvez investir aí nesse pacote de moedas, que é a moeda do aplicativo, e você paga, se eu não me engano, tipo, 10 moedas ou 20 moedas para fazer esse combo de viagem personalizada, entendeu? É muito legal, gente. Eu acho que principalmente para quem não está podendo viajar, quem está no Brasil e tem essa vontade de conhecer culturas novas, não está podendo viajar, não fala inglês, né? Tipo, eu acho que a Hablo é um aplicativo bom para vocês irem, tipo, abrindo a mente de vocês, pegando informações, até se você está fazendo... A gente vai soltar um episódio na semana que vem sobre planejamento de mochilão. E se vocês às vezes estão aí em dúvida de lugares para ir, na hora de escolher os destinos, porra, abre a Hablo, abre lá uma pessoa e converse, vai conversando com pessoas de países aleatórios, assim, que às vezes você nunca imaginou ir, né? E conhecer um pouco mais sobre o aplicativo, porque é sem sair de casa, não tem a barreira da língua, então é tipo assim, não tem desculpas. É tipo viajar, só que no seu celular. E aí, só pra gente amarrar direitinho, eu fiz um vídeo até mostrando como usa o aplicativo. Então, tem lá no Vida Mochileira, tem um vídeo, um tutorial de como usa o aplicativo, para quem quiser saber mais. Muita gente me pergunta se esse aplicativo é seguro, e ele é sim, eu uso ele bastante, inclusive. Falando aqui, muito sinceramente, algumas pessoas acabam, né, desvirtuando ali a conversa para tipo, gostou de você, aí começa a virar meio que um chat de relacionamento, que não é o objetivo do aplicativo. Ele deixa isso muito claro. Quando você entra no aplicativo, já vem assim uma mensagem de regras do aplicativo. Não usar o aplicativo para mensagem de relacionamento nem nada, porque esse não é realmente o objetivo. Então, se você estiver se sentindo desconfortável ali, que você está achando que a conversa é meio estranha, você pode sim denunciar essas pessoas, porque eles querem ter esse controle para o aplicativo ficar muito mais legal de ser usado, né? Com o objetivo que ele foi criado. Então, cara, super recomendo baixar. Como eu falei, ele é gratuito. E para quem quiser, tem um vídeo completo no YouTube do Vida Mochileira explicando o tutorial. Então é só ir lá e vai estar tudo explicadinho. E a gente vai deixar também o link na bio do nosso Instagram, @se meu mochilão falasse, para vocês quiserem experimentar o aplicativo. É gratuito, baixa, dá uma olhada, vê se vocês gostam. Se não gostar, pode deletar depois. Se gostar, continua. Fala pra gente, manda mensagem se você conhecer alguém legal,
Se você aprendeu alguma coisa nova, manda mensagem pra gente. Então, gente, voltando à nossa discussão, então, é sobre as diferenças culturais, as nossas experiências, né, com culturas diferentes. Eu, particularmente, escolhi a vida nômade, né? Eu fico em cada país entre 3 a 5 semanas. Tem gente que mora em cada país, tipo, por meses, né? O nômade, ele decide ali o que ele quer fazer, mas eu escolhi esse período de tempo justamente para poder me adaptar à cultura, conseguir absorver mais. Que às vezes você fica uma semana, 4 dias, dá para ver um pouco a diferença, mas não dá para você realmente viver aquilo, né? Sabe aquele sentimento, assim, de ficar um pouquinho desconfortável, assim? Sabe, aquela coisa, assim, de tipo, isso aqui é tão diferente, tipo, às vezes eu sinto isso muito com a comida, por exemplo, quando eu fui pro Japão, que a comida é muito diferente, cara. Os caras comem comida que a gente come, sei lá, feijão no café da manhã, coisas que a gente come no almoço, eles comem no café, tipo, é muito diferente. Então, tipo, vai dando até aquele desconfortozinho, assim, mas é legal você ficar um pouco mais de tempo, porque passa, sabe? E aí você passa a se abrir para aquilo. E é muito legal esse processo, né? Então, eu fiz essa escolha de ter esse tempo para absorver a cultura, e eu também estou fazendo uma escolha agora nas minhas viagens, que é ir para um país que tem uma religião completamente diferente, né? Que estou indo para o Oriente Médio, que é um país de maioria muçulmana, e passar mesmo por desconforto. Eu quero ficar desconfortável, porque às vezes a gente ouve muito falar, né? Muita gente hoje já viaja para o Oriente Médio, até mulheres sozinhas e tal, só que eu quero ver com os meus próprios olhos, ver essa diferença cultural, e eu quero ficar desconfortável. Eu quero ficar aquela coisa assim de tipo, estou saindo de casa, não sei como me vestir, não sei como me portar, e eu quero aprender e viver aquilo com os meus próprios olhos, né? E aí, até nessa questão do Oriente Médio e tal, e como até dentro do Oriente Médio é legal falar isso, que cada país, né, a gente acha, pisou no Oriente Médio, tem que botar um véu, colocar abaias, cobrir da cabeça aos pés, né, rezar 5 vezes por dia. Não, tipo, cada país, mesmo que tenha a religião muçulmana e a cultura árabe, que são coisas separadas, né, como a gente falou, cada país tem as suas regrinhas, tem a sua cultura, cada país tem as suas normas, né, da sociedade, assim. Então, para mim vai ser muito interessante chegar lá e entender isso, sabe? Tipo, cheguei no Líbano, beleza, é um país de maioria muçulmana, mas que tem muito cristão, tem muitas pessoas de outras religiões. Como é que é, sabe? Aqui eu uso véu, eu não uso véu. Porque, na real, para turista não é obrigatório. Acho que tirando no Irã, e eu posso estar falando uma merda muito grande aqui, mas eu sei que no Irã é obrigatório todo mundo usar o véu. A Arábia Saudita tirou essa obrigação agora, recentemente. Mas eu acho que nos outros países, tipo, não é obrigatório usar o véu. Mas a gente entra nessa questão, né, de tipo, como turistas, a gente quer se misturar ou a gente quer, tipo, realmente. Porque, como é uma questão de vestimenta, né? Se você não usa o véu, fica muito óbvio que você é turista, né? Em alguns países onde todo mundo usa, né? Então eu tô meio que nesse debate, assim, de tipo, como é que vai ser quando eu chegar lá? Será que eu vou querer usar? Porque eu conheci um menino palestino aqui e ele fala muito pra mim que, tipo, você não precisa, você é claramente turista, a galera vai entender se você não usar o véu, né? Mas eu falo, é uma questão de você, tipo, querer se misturar. De você não querer ser aquela pessoa que todo mundo olha pra você. Às vezes a pessoa nem olha com preconceito, sei lá. Mas olha porque você é diferente, você tá destoando, né? E aí eu tô muito pensando nessa questão, assim, recentemente, pra essa viagem que eu vou fazer agora no Oriente Médio. E aí, até falando do Marrocos, eu tive recentemente na minha lua de mel no Marrocos, o nosso guia era marroquino. E eu perguntava muito para ele sobre essa questão da cultura mesmo, tipo, mas tá tudo bem eu não estar com véu, apesar de eu tava com meu marido e tal. Eu falei, mas tudo bem, eu não tô de véu, mas tá ok porque eu tô com o Mark, ou se eu tivesse sozinha, estaria ok também, sabe? Porque muita gente me perguntou se, tipo, era seguro viajar no Marrocos. E eu tava viajando normal, assim, eu não tava com nada decotado, nem nada curto, até porque eu tava viajando no inverno. Mas, tipo, era ok? Ou era ok só porque eu estava com 2 homens? E ele falou assim: não, Mariana, o Marrocos é um dos países de religião muçulmana, né, e cultura árabe, que é um dos países mais abertos e flexíveis. Porque justamente por causa do turismo, eles abriram as portas e eles são, assim, muito flexíveis. Então ele me falou, cara, no verão
a galera vai pra praia de biquíni. E eu, tipo, de biquíni? Sério? Ele falou, talvez não seja um biquíni tão curto, tão enfiado na bunda quanto das brasileiras, mas sim, é biquíni. O que muita gente acha, tipo, quando a gente imagina os países muçulmanos, todo mundo, né, de burca, de, tipo, entrando na água de burca, né? O burkini, né, que eles chamam. Exatamente. Eu conheço e tal, pessoas que entram assim, mas ele falou assim, cara, não é obrigatório. Na verdade, as pessoas usam por causa da religião, mas não é obrigatório para o país. Então, os turistas não são obrigados e você pode ou não, assim, é sua. E, para ser bem sincera, eu não vi muita gente usando, como eu imagino que seja na Arábia Saudita. Vi bastante mulheres, mas nada absurdo né, que eu me sentisse mal de não estar usando. Então eu não usei o véu, eu só usei o véu mesmo no deserto, por causa muito do vento e tal, do cabelo não ficar, tipo, armado. E areia na sua E a cabeça. areia. Mas de resto, assim, eu não me senti coagida ou necessidade de usar. Talvez se eu fosse para um país que fosse assim, mais. Talvez um pouco mais fechado nessa questão, eu acho que me sentiria mais confortável de usar justamente para pertencer, sabe? De respeitar, talvez. Assim, E tem muita gente sabe? que fala que quando você. Isso é totalmente de pessoas que me disseram isso, porque eu nunca visitei um país. Eu já visitei a Bósnia, que é um país de maioria muçulmana, mas eu nunca fui no norte da África, eu nunca fui no Oriente Médio ainda, né? Tô indo agora em março. Mas muita gente fala que quando você usa o véu, mesmo que seja um país que não tá todo mundo usando, você é tratado de uma forma diferente. Tipo, eles parece que meio que passa uma impressão de que, tipo, eu não quero que você. Eu quero me misturar, sabe? Eu não quero ser tratada como uma turista diferentona, sabe? Ou tipo assim, eu entendo a sua cultura diferente da minha, mas eu estou tentando, sabe? Eu Sim. acho que é quando você tenta falar a língua de alguém, é quando um gringo vem pra cá e tenta falar português. Tipo, eu sei que tá errado, mas olha, eu tô tentando. Você não acha uma gracinha? Tipo, quando o Mark vem pra cá e fala português, você não fica, que bonitinho. Porque tá tentando, sabe? É que nem quando você vai pra outro lugar e você. Tá mentira, tô brincando. Pô, que merda, cara, vai falar direito, ó. Você vai falar pra errado, nem fala, sabe? E aí, deixando claro que Marrocos também é maioria muçulmana, mas eles também têm pessoas católicas, tem pessoas. Tem judeus e tem pessoas que são ateus, tipo, não tem religião nenhuma. E a gente acha, tipo, o Marrocos não tem. Tem, gente, tem ateu também no Marrocos e é uma coisa que as pessoas acham que não, mas também existe. E aí eu quero falar uma coisa que eu acho que é muito engraçada. Eu já fui babá de uma família árabe. Eu já te falei isso? Já. Eu fui babá de uma família árabe por 3 semanas e foi um choque, assim, para mim, porque eu não falava inglês, então eles falavam inglês comigo. E aí eles iam contando, assim, para mim tudo da cultura árabe em inglês. Então eu já tinha ali, eu tinha uma barreira da língua, mas eu estava tentando entender como é que era a questão deles rezarem 5 vezes por dia. Eles estavam viajando, eles estavam na Inglaterra viajando. Era uma família da Arábia Saudita e eles me contrataram para ficar tomando conta da menininha. E para mim, eu acho que a diferença assim cultural mais chocante para mim foi que eles estavam de férias, uma família, era a mãe, o pai, a criança, aí tinha os cunhados. E aí, na hora que a gente chegava em casa, tava, tipo, as famílias se dividiam, tava todo mundo junto e tal. Na hora de passear durante o dia, eram as mulheres com as crianças e os homens ficavam separados. Não passeava a família inteira junta. Nas férias. Tipo, os homens saíam. Lugares diferentes, assim. A gente estava dentro de um resort. Os homens iam fazer alguma coisa, tipo, 3 homens juntos fizeram alguma coisa, e as mulheres e as crianças, e a babá, no caso eu, juntos fazendo outras coisas. E aí, sem querer, a gente se encontrava, tipo assim, a gente barrava pelo resort, e a minha criança, que eu tinha que tomar conta, saía correndo para falar com o pai. E a mãe falava para mim, não, vai pegar ela, não é para ela estar com o pai. E eu tinha que pegar a criança, tipo, não é o momento, vem pra cá. E aí era mó dó, porque a criança queria ficar com o pai, eu tinha que puxar ela, o pai saía, e eu ficava, e a gente continuava lá. Aí no final do dia, depois da oração, que eles rezam várias vezes, né? Mas depois da oração da noite, que tem, eu acho que é uma assim, meio à tarde, não é mega noite, não, é tipo um pouco antes do jantar. Aí todo mundo comia junto. Mas mesmo até na sala,
era uma coisa, tipo, não era assim, tipo, tá no sofá, tá todo mundo junto, sabe? Era tipo as mulheres de um lado e os homens do outro. E assim, famílias, tipo, irmãos e cunhados ali, e tinha todo esse. Que eu acho que pra eles é toda essa questão de respeito, tipo, vocês aí, eu aqui. E eu, tipo, gente, galera, vamos sentar aqui, sabe qual é? Aí, Sentou no meio dos dois homens. aí eu, tipo, baçando, sabe qual é? E aí, uma coisa engraçada é que, tipo, quando eu ia falar com o homem, ele achava estranho, assim. Eu tinha que. Eu não podia me dirigir muito a ele. Eu não sei se é porque eu falava com ele olhando muito nos olhos, não sei se é de que, tipo, abaixar a cabeça, assim. Eu não sei, ninguém me passou esse feedback do que eu tinha, como eu tinha que agir. Então eu falava com ele, tentando me comunicar, até porque eu não falava inglês muito bem, nem ele. E aí eu acho que ele se sentia desconfortável. Eu não sei. E eu acho que a pior coisa, assim, das férias que eu tava com eles foi quando a gente foi num lugar de praia e eu, na minha inocência, usei biquíni brasileiro. Andréia, eu queria cavar um buraco e me cobrir. Mas assim, foi muito inocente, sabe? Eu não pensei que isso me deixaria mal, por eu ser babá de uma família árabe. Porque pra mim é tão normal. E assim, quem me vê de biquíni sabe que meus biquínis são muito grandes, são quase suquini, sabe? Uhum. Mas comparativamente ao deles, que era o burkini, elas estavam todas de roupa e tal na praia, eu me senti tão mal, assim, de estar, tipo, cara, eu sou babá dessa família, eu estou meio que impondo, tipo, vocês vão ter que me engolir, é tipo isso, sabe qual é? Eu estou de biquíni aqui, E eles e aí falaram eu... coisa? Não. Não, mas a mulher ficou, tipo, me olhando assim, tipo, amiga, é isso mesmo? Produção, tá certo isso? E aí eu me senti tão mal que eu fui na minha bolsa, peguei uma blusa e botei a blusa. Eu botei uma blusa pra não ficar, tipo, de barriga e com o biquíni na parte de cima. A parte de baixo, infelizmente, eu tive que ficar, porque eu tava de calça jeans, tipo, não tinha condições de entrar de calça jeans na água. Então eu botei a blusa e fiquei, assim. E aí, pra mim, foi tipo, realmente, eu tenho que pensar antes de agir. Eu não posso só agir, porque, assim, ali foi uma coisa que, tipo, tá, ok, eu meio que consegui desfazer ali uma situação de desconforto. Mas imagina se eu falo alguma coisa, ou se eu faço alguma coisa pior que não desse pra meio que desfazer, sabe? Então, tipo, nessa questão, eu entendi que, tipo, cara, pensa antes, ou pergunta antes, sabe? Ficou muito claro pra mim, quando você tá em contato com outra cultura, pergunta se tá ok, antes de sair fazendo. Depois de ter perguntado. Eu acho legal falar isso porque, às vezes, e principalmente na era da internet, né? Tipo, é uma coisa de tipo que todo mundo tem que saber tudo, né? E fica. Hoje em dia é meio feio você falar que você não sabe alguma coisa, que você não conhece, né? Mas eu acho que é muito isso. Se você está viajando para um lugar com uma cultura muito diferente da sua, a gente está dando um exemplo aqui de países de religião muçulmana, né? Mas também pode ser até outros lugares na América do Sul, às vezes dá um choque cultural, né? É muito importante você ter, tipo, pra mim, assim, é muito importante você ter essa humildade de chegar e falar, mano, eu não sei. Eu tô aqui com uma intenção boa de entender o que que vocês estão fazendo e de me misturar e, tipo, eu não quero destoar, eu não quero que abram exceções para mim porque eu sou turista. Eu quero entender e viver como vocês vivem, assim, o máximo possível. Claro que a gente, sei lá, não vai chegar no Líbano, eu não vou sair rezando 5 vezes por dia, entendeu? Eu não vou entrar na religião deles, né? Mas tentar me conectar com as coisas que eu consigo me conectar daquela religião. E isso sim é tipo, não tem que ter vergonha de não saber. Às vezes a gente até nesse podcast a gente vai falar alguma merda, falar alguma coisa que não tá certa e tipo, não tem problema, cara. Tipo, a gente não consegue conhecer todas as culturas de todos os lugares, é impossível. Mas o que é possível é você chegar com essa atitude de humildade, assim, e de não chegar impondo, mas eu sou brasileira, foda-se, eu uso biquíni curto mesmo, caguei. E até nessa questão, né, com a mulher, né, tipo, a gente olha as mulheres, principalmente as mulheres muçulmanas, né, quase que uma coisa de dó, né? De tipo, ai, coitada, ela tem que se cobrir. Mas, mano, como a gente falou aqui, a cultura e a religião, principalmente a religião, né? É um negócio tão maior, assim, do que você achar que, coitada, ela tá se cobrindo. Vamos tentar entender por que que ela tá se cobrindo. Ela quer, às vezes ela quer, cara, às vezes ela curte aquilo, sabe? Tipo, ai, os homens. Eu tinha essa visão. Eu vou até me falar que quando eu comecei a viajar, eu tinha essa visão de, tipo, eu não vou em país que eu tenha que usar o véu, porque eu acho desrespeitoso com a mulher e tal. E, tipo, eu falava até, tipo,
por causa do Irã, né, que eu acho, de novo, não tenho certeza, que é o único país que é obrigatório por lei, né, usar o véu, e aí eu até via pela galáxia, que estava viajando pelo Irã na época que eu comecei a viajar, e eu via ela lá contando as histórias, eu falava, ai, que absurdo, ter que ficar usando véu, que desrespeito com as mulheres, eu nunca vou pisar nesses lugares, mas na real eu fui entendendo, e principalmente interagindo com pessoas dessa cultura em outros países, né? Por isso que a Abloy entra como uma ótima ponte, né? Para você ter acesso a essas pessoas direto do Brasil. Tendo acesso a pessoas dessas culturas, eu fui entendendo que, tipo, cara, tem um porquê. Eu posso não concordar com esse porquê, eu posso não querer fazer a mesma coisa, mas tem uma razão, que para eles é legítima e a gente tem que respeitar. Então, cultura e religião, principalmente religião, pelo amor de Deus, gente, é um negócio que você tem que respeitar, não tem o que... Você pode até questionar para você, assim, mas, tipo, nesse exemplo da Mari, tipo, imagina você tá lá e, tipo, você impõe, né, tipo, ah, não, tipo, eu vou usar biquíni mesmo, caguei, foi um erro inocente, né, mas, tipo assim, imagina se você tivesse falado, eu não, tipo, não vou usar biquíni, eu vou levar mesmo meu biquíni, porque eu sou brasileira, não sou muçulmana, não preciso disso, e eu acho que, às vezes, os brasileiros, eu não acho que os brasileiros sejam a única nacionalidade que faça isso, mas é que a gente conhece mais, né, a parte do Brasil. Os brasileiros impõem um pouco algumas coisas nas pessoas, às vezes, assim, eu vejo, e eu tô viajando pela Europa, que é um lugar super Nutella, né, tipo, não tem nada demais, e eu vejo o brasileiro, tipo, menos interessado em aprender sobre o país que ele está visitando e mais interessado em falar sobre o Brasil e sobre, e, sei lá, ficar usando camisa do Brasil. A gente já falou sobre isso no outro episódio, né? E não é que eu não tenho orgulho de ser brasileira, que eu finjo não ser brasileira. Tipo, eu tenho muito orgulho. E até talvez muitas pessoas vão discordar disso. E, tipo, gente, comenta lá no Instagram, vamos discutir. Eu não tenho problema das pessoas discordarem, mas eu tenho muito orgulho, mas é uma questão assim que eu não preciso ficar jogando a minha nacionalidade na cara das pessoas, sabe? Eu tô interessada em aprender porque você distancia as pessoas de você, eu acho assim. Você se coloca meio que diferente, assim, né? Tipo, eu sou brasileiro e você não é, você é outra nacionalidade. Eu não gosto dessa distância, eu procuro encontrar mais as coisas que a gente tem em comum do que as coisas que a gente tem de diferente, sabe? Para tentar ali criar essa conexão. E eu achei legal você falar sobre a questão de parar e escutar as coisas e absorver e depois questionar para si mesmo. E eu acho que isso aí tá o cerne do respeito universal é quando você se questiona para você mesmo se faz sentido para você e não querer mudar o outro porque você discorda. Porque, assim, quando eu tava no Marrocos, e aí foi muito maneiro, porque, assim, eu até recomendo, a empresa que eu fiz foi a Eco Desert Morocco. E o guia é marroquino, como eu falei. E, assim, a gente passou 4 dias com ele falando sobre várias coisas culturais, mas como ele é muçulmano, ele falou muito sobre a religião. E eu e o Mark, a gente, né, no carro, a gente parou e ficou ouvindo. O Mark é ateu, para quem não acompanha o Vida Mochileira, o Mark é ateu. Até por isso a gente casou no cartório. Eu sou católica, minha avó ficou para morrer, é óbvio. É... Quando eu falei para minha avó que o Mark era ateu, minha avó quase caiu dura. Ela tentou Mas converter o Mark? não, porque assim, hoje eu falo com minha avó, falo assim, vó, você tem que entender assim, que religião é uma coisa muito complicada de você querer impor na pessoa. Antigamente é uma outra história. Hoje em dia as pessoas elas têm livre-arbítrio, quer dizer, já tinha há muito tempo, mas assim, É mais tem, aceito. é mais aceito. E eu falei assim, vó, olha só, o Marco é uma pessoa boa, olha só, faz o bem, faz isso, isso, isso. Não tem religião. E aquelas pessoas que têm religião e matam e É. roubam, entendeu? Então, assim, hoje em dia a religião não é, nunca foi, é sinônimo de ser bom. Exato. Então, Como o eu acho ateísmo não é sinônimo de ser ruim também, né? exatamente. Então aí ela entendeu, ela é apaixonada pelo Mark. Mas assim, o Mark é ateu, eu sou católica e eu sou católica super aberta, tá, gente? Eu sou católica, acredito no espiritismo, leio sobre outras religiões, adoro entender sobre outras religiões e vou pegando o que para mim faz sentido. Então, Uhum. na verdade, eu tenho um pupurri de religiões. Mas eu sou batizada na igreja católica. E aí, ouvindo o muçulmano falando sobre o islamismo e tal, cara, foi muito assim incrível ver a visão dele
sobre o islamismo, o porquê e o que eles acreditam, o que está no Alcorão, porque às vezes a gente também ouve, né, falar, tipo, fulano falou, e eu estava ouvindo da boca de um muçulmano o que para ele era o Alcorão, e o que o Alcorão falava. E aí, que eu até mandei para você na época, lembra? Eu falei assim, Andréia, ele falou que o Alcorão diz que você precisa respeitar outras religiões, e que Alá é contra esse negócio de não respeitar a religião, e que Alá nunca impôs aquela religião, que pelo contrário. E ele falou para mim, Mariana, você é católica e eu nunca vou querer te forçar a, né, virar muçulmana. Pelo contrário, eu só quero que você entenda a minha religião, você me fala a sua e a gente, tipo, convive. É ponto, é isso. Eu só quero falar da minha religião porque eu sou, tipo, orgulhosa da minha religião. Eu gosto da minha religião e eu quero falar sobre ela. Mas não que eu tenha que te impor. E aí existe esse fanatismo, que é aí que vem a parte ruim, e tem os fanáticos católicos, tem os fanáticos. E você, assim, existem vários tipos de fanatismo, não só da religião muçulmana, é que a gente acha o fanatismo da religião muçulmana hoje em dia muito ruim, mas tem as cruzadas. As cruzadas de um tempo atrás que, tipo, Católica. cara, é católica. Então eu achei assim incrível, eu acho que é isso, parar e escutar, absorver o que é para você, entender se faz sentido para você, o que pode mudar para você, o que te faz uma pessoa melhor ouvindo aquilo e ponto, sabe? Não é querer impor a tua cultura. Olha, mas tem um negócio aqui na cultura brasileira que é bem interessante, que você acha que você tinha que ouvir? Quem sabe até pegar para você, porque olha, isso faria melhor para você. Não, cara, tipo, compartilha e se for melhor para a pessoa vai usar do jeito que ela quiser. Isso. Não é você que tem que ensinar como. Um negócio que eu aprendi, alguém falou, algum professor meu falou na escola, que é um negócio que eu levei para sempre, assim, é você entender que culturas não se comparam. Uma cultura não é melhor do que a outra, ou pior. Isso não existe. Tipo, não. Se você for estudar a cultura na questão da ciência social mesmo, você vai ver que culturas não são coisas comparáveis, porque elas são diferentes, elas vêm de lugares diferentes. E não existe isso. Aí você pode discordar de uma cultura, claro que você pode. Mas é o que você faz com aquilo, né? Com o fato de que você discorda. Para mim é o essencial. Discordar pode, julgar é impossível. Os seres humanos julgam, não tem como. Você pode até olhar, julgar, falar, não acho certo, não acho errado. Mas o respeito e entender que aquilo não é aquela pessoa, é uma pessoa má por causa daquilo, ela é produto da cultura e da sociedade que ela vive, tipo, isso para mim é essencial. E viajar e aplicativos como a Ablo, entrar em contato com pessoas de outras culturas é algo que te ensina muito isso, e tipo, isso é muito interessante. E aí, falando assim de diferenças assim mais práticas, né? Eu acho que a gente teve uma discussão até um pouco mais profunda sobre as diferenças culturais, focando um pouco na cultura árabe, na religião muçulmana, porque eu estou indo para lá, né? E a gente tem um pouco de contato, né, com isso. Porque aqui na Inglaterra, gente, eu não sei se quem nunca veio para cá às vezes não sabe, mas tem uma população muçulmana gigantesca aqui na Inglaterra. Então, isso é muito legal de ter esse contato também com outras religiões, né? Com outras pessoas de outros países, né? Porque eu e Mari moramos aqui. Bom, eu morava, fui expulsa, mas Mari mora na Inglaterra já tem 5 anos, eu morei aqui 7, né? E aqui a gente tem muito essa diferença cultural, e é legal que a cultura inglesa também pega coisas da cultura de outros dos países que já estão aqui. Por exemplo, o curry indiano aqui na Inglaterra é tipo um dos pratos mais populares, que eles tipo pegaram quem não sabe, né, a Inglaterra colonizou a Índia numa época, né? Então tem muitos indianos aqui. E a Inglaterra, tipo, pegou aquilo para ela e faz parte da cultura inglesa. As cidades grandes na Inglaterra tem sempre o Curry Mile, né? Que é tipo uma rua que só tem restaurantes de curries famosos e tal. Então, mas eu particularmente não gosto de curry. Então, para mim, essa parte da cultura, a culinária inglesa, de forma geral, para mim, é tipo... É sofrido, gente. É um negócio assim que morando aqui era difícil, porque é ruim. Aquela acabou de falar, não pode falar que a cultura é ruim ou não. Mas a comida não é algo que eu gosto, assim, tipo, na Inglaterra. Eu acho muito pesado. Primeiro que tem muita carne, muito bacon, né, Mari? Muito presunto. E eu sou vegetariana, então pra mim já é no, né? Mas eu acho muito pesado. Tipo, o café da manhã deles aqui
o café da manhã, não que eles comam isso todos os dias, né, gente? Mas é tipo quando a pessoa fala, hoje eu vou ter um café da manhã inglês. O que que é? É batata, bacon, uma massa que eles chamam de Yorkshire pudding, salsicha, tomate frito e ovo, sabe? É tipo feijão branco também. É muito pesado. Feijão vermelho. O grão é branco, mas não dá Ah, sim. coisa vermelha nojenta. Gente, é um feijão doce, inclusive, tá? Ele não é um feijão salgado, ele é um meio doce, assim. Que vem na E é. nojento. E eu acho que, falando até dos europeus, eu acho que é engraçado porque eles acham que a gente toma muitos banhos, assim. Eu não sei se já te falaram isso, de como brasileira. Nossa, mas brasileira toma muito banho, porque quando eu cheguei na Inglaterra, eu tomava 2 banhos, né? Tipo, de manhã e à noite. E aí as pessoas falam assim, não tem necessidade. E eu falei, nossa, toma um banho só, por isso que inventaram perfume, né? Aquela. Por isso que inventaram perfume, nananã. Só que depois, morando lá há 5 anos, gente, o clima favorece muito não tomar banho todos os dias. Todos os dias não. Não, eu tomo banho todos os dias, gente. Não tomar banho 2 vezes por dia. Porque hoje em dia eu só tomo uma vez, assim. É, tipo, no inverno, principalmente, é tipo, cara, tomei um banho à noite e é tão frio que tipo, eu vou tomar banho à noite de novo. No verão talvez até role 2, mas assim, o verão lá é 2 meses no ano. Então tem esse certo contraste que eles tipo, falam que eles tomam muito banho e a gente fala que eles tomam pouco banho. E é totalmente cultural e climático também, eu acho, né? Total. E, tipo, tem. Eu trabalhava, gente, numa empresa que fazia produtos para banho, né? Então eu estudava o comportamento do consumidor. Então, nesse quesito banho, eu entendo, viu, gente? É, a população mais velha da Inglaterra tem pessoas que não tomam banho com água, né? Tipo, não é aquele banho que a pessoa entra debaixo do chuveiro e toma banho. Eles têm aqui um produto que é tipo um talco. Aliás, não é tipo um talco, é um talco. Só que ele não é um talco para bebês, é um talco para essas pessoas que, tipo, eles tomam um banho de talco, que é para, tipo, tirar a umidade, tirar o CC. E que funciona, eu acho que existe até pessoas que são alérgicas a desodorante, que usam o talco com esse fim, né? Mas as pessoas, tem gente mais velha aqui que não toma banho com água. Que, tipo, e inclusive a gente tinha alguns eventos assim que a gente dava produtos para banho, né? Tipo, sabonete líquido, essas coisas. E aí tinha pessoas mais velhas que falavam, tipo, não, obrigada, eu não tomo banho. Porque ela quis dizer isso, né? Tipo, eu só tomo banho com talco. E é isso, gente. A gente tem que respeitar. Eu lembro, inclusive, também que eu estudei na universidade, tinha uma menina indiana. E, cara, eu não vou lembrar qual que era a etnia dela, porque na Índia existem muitas e muitas e muitas etnias diferentes, mas eu não vou lembrar qual que era a dela. E ela falava que na etnia dela as pessoas só tomavam banho da cintura para baixo. Elas não tomavam banho da cintura para cima, e ela falava que as pessoas mais velhas da etnia dela não usavam desodorante, porque era uma coisa, tipo, nova, assim, né? Tipo, era muito moderno para eles, eles não conseguiam adaptar aquilo. Então é aquilo, é tipo assim, aí você fala, porra, mas. E aí você julga, né? Você fala, mas que são muito sujos, eca, não sei o quê, mas, cara, é o que funciona pra eles. E você vai ver, eu não sei, mas você vai ver o jeito que eles se lavam da cintura pra baixo é mais limpo do que muito brasileiro se lava, porque entrar debaixo do chuveiro não é necessariamente se lavar, viu, gente? Né? Tem gente que não sabe lavar as partes. Vamos entrar nisso? Vamos fazer um episódio sobre isso. Como lavar as partes. É muito interessante também, inclusive, que o Brasil tem essa coisa de ser um país muito liberal, né? As pessoas acham, porque o Brasil, a gente usa o que a gente quer, a gente faz o que a gente quer, mas o que eu não vejo no Brasil e que eu vejo muito aqui, que é muito mais liberal, é a questão do topless. Eu e Mari fomos para a França, em Montpellier, e a gente fez topless na praia, normal. Ninguém olha pra você, ninguém te enche o saco. Às vezes até uma pessoa olha, tipo, principalmente turista, né? Não tá acostumado com isso. Mas, tipo, normal, a galera faz, não é uma questão. Vai fazer um topless. O que acontece, Mara, se eu vou aí na praia da Barra e tiro parte de cima do meu biquíni? Eu acho que você pode, inclusive, ser presa se alguém te denunciar por até. Não, eu juro que acho que você pode ser, tipo, autuada e por. Como é que é o nome daquele? Atentado ao pudor. Olha aí.
Então a gente acha que o Brasil, a gente julga a cultura dos outros, né? Achando que eles são muito conservadores, mas existem países que tá aí, ó. Barcelona também, já fiz topless em Barcelona. Eu fiz na Grécia. E é É, super tranquilo. A gente, inclusive, comprou um sorvete, né, André, de topless. E o cara, tipo, deu o sorvete pra gente tranquilão, olhou pro nosso olho, não pro nosso peito, foi super tranquilo. Eu quero reforçar aqui, eu tô no Brasil, no carnaval desse ano. Esse é o primeiro ano que eu passo no Brasil depois de 5 anos. E, cara, eu fiquei, assim, bem feliz, assim, de ver várias mulheres de topless no carnaval, sabe? E a gente batendo, assim, o pé, tipo, não é não, sabe? Nessa quesito, tipo, não é a forma como eu me visto, ou como eu me sento, ou como eu ajo, que vai te dar o direito de mexer comigo ou de fazer alguma coisa comigo. E eu achei incrível, assim, as mulheres nesse carnaval de 2020 estão todas de, tipo, um suquine, né? Que a gente chama de hot pant. E de peito de fora, André, super normal, tipo, peito purpurinado. E eu tô querendo sair, só que eu não sei ainda se o Brasil é um lugar. seus peitos. Se está pronto para os meus peitos, mas eu acho que depende, bloco para bloco, sabe? Tem os blocos que são mais desconstruídos e tem uns bloquinhos que são mais tipo Nutella, que eu acho que ainda não estão prontos para esse tipo de liberdade. Pelo menos é o que eu penso, assim, então eu vou sair só com um adesivo no meu peito. Eu não vou sair de topless completo, mas com um adesivinho no mamilo. E o que importa é isso, tipo, se você tá confortável ou não, né, de fazer aquilo, né? Tipo, às vezes vai ser uma questão, como a gente fala aqui, né? Eu vou pro país muçulmano e aí eu vou ver lá o que eu me sinto confortável de fazer ou não. É a mesma questão no Brasil. Você vai, às vezes você olha, viu que tem mais gente, aí você fala, acho que eu vou tirar, né? É que nem o topless também, né? Eu não, quando você chega, foi com você, porque eu fui o topless Foi. em Barcelona. Você também ficou um pouco assim, né, de tipo de Fiquei. tirar, né? Gente, porque tinha uma pessoa de topless, André, vamos tirar, vamos ficar de peito de fora. Eu falei, André, tem uma pessoa, nem sei se essa praia né, pode fazer topless. Ela, claro que pode. Aí ela tirou. Aí, tipo, ai meu Deus. Aí eu peguei, aí ela me convenceu, aí eu tirei também. Depois que a gente tirou, tinha eu, André e mais uma pessoa, e depois outras pessoas foram tirando. Quando a gente foi ver, tinha mais gente, tipo, topless. Então é isso, tipo, às vezes é você chegar e ver o que você se sente confortável ali na hora, né? Mas você tava falando, a gente tava falando de banho, e eu lembrei da questão de escovar os dentes, né? Tipo, eu sofri um choque cultural no Brasil, porque eu nunca trabalhei no Brasil, né? Eu saí do Brasil com 21 anos, eu ainda estava na faculdade. E aí, tipo, assim que eu me formei, eu fiz um estágio no Brasil de 2 meses. E eu tive um choque cultural muito grande no escritório, porque as pessoas no Brasil levam a sua escova de dente para o trabalho, leva dentro da bolsa a escova de dente, aí almoça, e as pessoas, você vai no banheiro do escritório depois do almoço, e é só a galera escovando o dente, cara. Eu achei aquilo, tipo, what? Eu não sabia que as pessoas no Brasil faziam isso, porque Sério? aqui na Inglaterra, tipo, você escova o dente de manhã, vai pro trabalho, almoça e tal, e escova o dente à noite, né? No final de semana, você pode escovar os dentes 3 vezes por dia, né? Mas ninguém levaria a sua escova de dente para o trabalho. E, tipo, eu não sabia. Eu fui pro Brasil, eu vi aquilo. Tipo, eu lembro de ir no banheiro na hora do almoço e, tipo, tá a galera escovando o dente junta, assim. E eu falando, mano, E mas... você sendo julgada. Ai, Olha lá, aquela ali que não escova o dente, né? inglesa, né? Tipo, com os dentes sujos. Mas, mano, você leva a sua escova de dente dentro da bolsa? Que nojo. Tipo, Não, cara, leva dentro de uma necessaire. Não é Mas dentro da mesmo... bolsa jogada com dinheiro. É tipo dentro de uma necessaire, que tem a necessaire ali com o fio dental, com a parte de dente. Tem até enxaguante bucal. Filha, é todo um preparo. carregando isso na bolsa, cara. Aham. O Tem gente, trabalho. tem gente que deixa no trabalho. Eu deixava o meu no trabalho já. Mas aí a cultura é mutável, por quê? Porque eu sou brasileira, escovava dente todo dia no trabalho aqui no Brasil, mudei pra Inglaterra, não escovo mais os dentes depois do almoço. Aí, tipo, beleza. Também é porque agora eu também tô em casa, então foda-se também, ninguém vai me cheirar. Mas assim, quando eu trabalhava no restaurante como garçonete, eu não escovava. Eu escovei uma vez, eu achei mó, tipo, trampo. Eu falei, não, foda-se. Porque você vê que ninguém mais tá fazendo. Acho que muitas das coisas que a gente faz meio que no piloto automático, né? A gente faz porque todo mundo Aham. tá fazendo. Mas quando você vê. Eu lembrei agora também de você falando que o Mark acha engraçado a gente usar guardanapo, né? Ai, cara, então, gente, vamos entrar então no meu relacionamento? Porque assim, eu sou casada com uma pessoa de outra cultura, né? Porque assim,
é engraçado. Eu e Mark, nós somos pessoas muito abertas, então eu não tenho nenhum problema cultural com o Mark em termos de desenvolvimento do nosso relacionamento. É super bem, o Mark é uma pessoa super aberta, é o gringo mais carioca que eu conheço, inclusive, mente aberta e tal. Mas tem algumas coisas que eu acho engraçado nas diferenças culturais. Por exemplo, o guardanapo. O Mark fica pra morrer porque a gente usa guardanapo pra tudo. É tipo o guardanapo pra pegar o hambúrguer, guardanapo pra pegar o pastel, é guardanapo pra secar a batata, é guardanapo pra não sei o quê, é guardanapo pra fazer tudo. Tipo Porque assim, você fritou aqui, batata. acho que a Você fritou galera batata, você pega e bota a batata no guardanapo pra secar o óleo, né? Mas não, que palhaçada esse negócio. Mas é porque aqui a galera eu acho que não sabe disso, que quando eu vim pra cá isso foi um choque pra mim. A galera vai no McDonald's aqui na Inglaterra, gente, elas pedem o cheeseburger, por exemplo, e eles pegam no sanduíche com a mão, Exatamente. sem guardanapo. Não, nem vem, porque no Brasil vem o guardanapinho no plástico, né? No plástico ainda. Vem o guardanapo dentro do plástico. E aqui nem vem guardanapo com as coisas. Então, tipo assim, é muito bizarro. Eu acho que nesse quesito eu tô com o Brasil. Ai, gente, porque o Mark também pega. E não é assim, vou comprar um hambúrguer, vou lavar a mão para depois comer. Não, tipo, cheguei da rua, peguei aqui um hambúrguer e comi. E eu falo, você é nojento. E ele fala assim, não, mas guardanapo pra quê? Aí até hoje, assim, eu como com guardanapo e ele sem. Até hoje. 5 anos juntos. Olha isso. Aham. E aí, uma coisa que é engraçada que o Mark fala é que ele nunca viu um povo que gosta de festa. Ele fala que brasileiro é um bicho que gosta de festa. Aí eu falei que aqui a gente faz, tipo, festa pra descobrir, que agora recentemente, né, pra descobrir o sexo do bebê, faz mêsversário. Aí ele, vocês gostam de gastar dinheiro com festa, é isso sim. Ah, mas gender reveal tem aqui também. É porque o Mark Então, faz mas festa. é que as nossas, é porque as nossas são filhas, as nossas são tipo uma festa de 15 anos para a revelação de bebê, né? É. De sexo bebê. Não é tipo assim, vou fazer uma festinha que estourei um balão, cortei um bolo que é colorido. Não, as nossas festas de revelação de sexo de bebê é tipo assim, debutante, né? A criança nem nasceu ainda, você já tá fazendo festa. É, já tem. Entendeu? Aí tem lembrancinha, o Mark fica assim, gente, pra que lembrancinha? Negócio de lembrancinha de aniversário, o Mark ainda não entendeu pra quê. Pra que você vai levar lembrança dos outros com o nome dos outros pra tua casa? Tipo, não precisa gastar dinheiro com isso. E aí, eu acho que a coisa que eu mais rio de coisa com o Mark é quando ele vem pro Brasil e ele fica chocado que a gente joga papel higiênico na lixeira. Eu também fico, porque na minha casa sempre foi na privada. Aqui no Brasil também, Sim, sempre. o Mark fica chocado que a gente tem lixeira no banheiro e que a gente joga o papel de cocô e xixi na lixeira. Na lixeira no banheiro a gente tinha, mas sempre foi papel na privada. E eu tinha uma amiga também que era igual você, que tipo na casa dela o papel era na lixeira. E eu penava muito, porque eu ia muito pra casa dela e eu sempre jogava no vaso, ela brigava comigo. Menino, o Mark, a primeira vez que veio aqui, entupiu o vaso lá de casa, que jogou papel, o vaso lá aqui de casa, né, gente? Pelo menos aqui na freguesia. Se você não mora em apartamento, é bem provável que quando você jogue papel no vaso, entupa. E aí ele jogou e aí, tipo, ferrou meu vaso. Aí eu falei, Mark, não pode, tem que jogar papel na lixeira. O que que ele fez? O que que ele fazia, né, quando ele vinha? Ele cagava, jogava papel na lixeira, pegava o saquinho dele todo dia de manhã, o saco com um papel, André. Um papel, ele jogava lá fora. Eu marco pra quê? Eu sabia que ele tinha cagado quando ele saía com o saquinho. Falei, fez cocô. Ele, como é que você sabe? Falei, você tá carregando o saco pra quê? Aí ele Parece falou, não. tipo carne. Parece é um gato moderno, entendeu? Ele, em vez de esconder, ele sai com um saquinho dele. E aí, uma coisa que eu mudei recentemente, depois que eu mudei pra Inglaterra, foi não lavar a calcinha no banheiro. Você lavava a calcinha no banheiro quando você morava no Brasil? Não, mas eu vou ser sincera, eu tinha empregada em casa, então, tipo, eu não. Eu também tinha, mas eu também tinha, e eu fui ensinada pela minha mãe, pela minha avó a lavar a calcinha no banheiro e ela ficar pendurada no box. As minhas calcinhas ficavam penduradas no box. E eu tinha empregada quando eu era mais nova, e, tipo, desde 8 anos de idade, eu lavava minha calcinha e deixava pendurada no box. Mas qual que era o motivo? Era, não podia lavar com as outras roupas? Tinha um E eu motivo? não sei qual era. E eu não perguntava por quê, porque foi exatamente isso. Tipo, passando de geração em geração, nunca perguntei o motivo. E quando o Mark me perguntou por que eu fazia aquilo, eu falava, não sei. E ele, tá bom, agora que você não sabe, vamos lavar na máquina? E desde então, agora que o Mark me questionou por que eu fazia aquilo, quando é cultural, você não, meio que não se questiona. E quando o Mark me questionou, é que eu coisei. Até quando eu morava em Portugal, eu lavava a calcinha no banho. No chuveiro.
Eu lavava, quando eu morava aqui, quando eu era estudante, que eu não tinha dinheiro, porque lá na minha universidade, eu morava na universidade, lá tinha que pagar pra lavar roupa, né? Então, tipo, eu tentava não lavar roupa o máximo possível. E aí eu lavava as calcinhas no banheiro por isso. Mas você sabe que eu já. Bom, não sei se isso é verdade, gente. Chequem essa informação. Eu não sou uma médica. Cadê a doutora Rebeca para vir aqui falar, né? Mas eu já li que quando você lava a calcinha no banheiro e deixa ela secando no banheiro, corre o Dá risco dela fungo. secar Aham. direito e aí dá infecção urinária. Acho que eu bebi com infecção urinária por causa disso. É, Depois olha. disso, depois que eu comecei a lavar na máquina, eu nunca mais tive. Então deve ser real esse negócio aí. O Mark, ele fica meio chocado com isso, que a gente é muito dado. Eu também. Que a gente abraça, beija pessoas que a gente não conhece, ou até pessoas que a gente, tipo, tá sendo apresentada agora. Por exemplo, fulano, esse aqui é meu amigo. Tipo, na República Tcheca, o que eles fazem? Aperto de mão, homem e mulher. Tipo, fulano, esse aqui é meu amigo. O que a gente faz no Brasil, pelo menos no Rio? Beijo, abraço, dá um abracinho, prazer. Beijos, abraços, né? Exatamente. No Rio são 2 beijos e aí o Mark ficou chocadíssimo com isso. Tanto que, tipo, eu apresentava meus amigos, ele já vinha com a mão assim e os meus amigos abraçavam ele. Ele ficava, tipo, duro, assim, tipo. Aí, Cara, eu me identifico muito, porque essa era eu no Brasil. Eu ia com a mão, eu nem ia com a mão, falava oi, e aí a pessoa vinha e me puxava para abraçar. Eu, não! Me deixa em paz! Mas você falou isso, eu lembrei que o Marco já falou, você também já me falou, né? Que nos casamentos na República Tcheca, o povo dá beijo na boca. então, aí que eu venho, que eu falo com ele. Eu falei, cara, a gente, beleza, a gente é bem dado nesse sentido de conhecer, de cumprimentar pessoas, sim. Até estranhos na rua a gente cumprimenta de forma super amigável e tal. E eles estão mais frios. Aí chega no casamento. A gente no casamento já é uma coisa assim, mais comportada, no sentido de, tipo, tem ali umas regrinhas a serem seguidas e tal. Se você for um casamento católico, tem ali vai a igreja e tal. E eles casam também. Eles não são muito católicos na República Tcheca, mas eles vão lá, fazem a cerimônia deles e tal. Aí acabou a cerimônia. E aí fica uma fila, Andréia, tipo assim, de convidados, que aí geralmente, quando é casamento assim, é casamento de pessoas mais íntimas da família. Então, assim, são amigos mais próximos, e tios, primos, são pessoas mais próximas. Não é que nem no Brasil que você chama, tipo, o amigo da vizinha, entendeu? Tipo, enfim. Uhum. Tipo, é chato não chamar, né? Na República Tcheca, não, eles não assim, não, é chato porra nenhuma, só vou chamar quem eu conheço mesmo, e é isso. Ai, vou mudar. E aí, pois é, e aí fica uma fila de convidados. Eu fiquei chocadíssima quando eu fui no casamento. Fica uma fila de convidados, o noivo e a noiva um do lado do outro, e a galera dando selinho. Tipo, nos dois, no homem e na mulher, no homem e na mulher. Aí vem, tipo assim, o melhor amigo do noivo dá um selinho na noiva. A melhor amiga da noiva dá um selinho no noivo. E eu falo, vocês nem abraçam na hora de se cumprimentar. Como é que vocês estão dando selinho? Deu um Como é que é isso? barraco no casamento. Uhum. E o Mark olhando pra minha cara, o Mark ria. Eu falei, isso pode, né? Aí eu falei, Mark, eu não quero isso no nosso casamento, não, Mark. Não vou me sentir bem, não. Ficar beijando meu pai, ficar beijando a tua mãe, não vou me sentir bem, não. Aí o Mark, não, tudo bem e tal. Mas é porque os tchecos, quando é casamento de 2 tchecos, e é uma coisa tradicional. E aí, até falando de casamento, quando você casa com uma pessoa, quando os dois são tchecos, o marido, por exemplo, o Mark é Gurbovic, eu viraria, consequentemente, Golubovicova, porque a mulher pega o ova e o homem fica só o it, geralmente, né? Mas como eu sou de nacionalidade diferente, eu podia escolher se eu manteria o meu nome ou não. E se eu pegasse do Mark, eu poderia escolher se eu ficava com o it, com o Gorbovic, ou com o Bovikova. Eu não seria obrigada a pegar o ova, né? Mas as filhas, tipo, a filha pega o ova, todas as mulheres pegam o ova e os homens o it. Então, por exemplo, o Mark é Mark Gurbovic, o irmão é Martin Gurbovic, a mulher fica Ludmila Gurbovikova, a mãe é Bozena Gurbovikova e a filha Nicole Gurbovikova. Então, Olha que loucura. se vocês tiverem uma filha, ela vai ser Gorbovikova. Poderia, quer dizer, seria se eu fosse tcheca. Como eu não sou tcheca, eu sou de nacionalidade diferente, eu posso falar que não quero e colocar só o nome do meu marido como Gurbovic, que é o que eu quero mesmo, porque Gurbovikova eu acho estranho. Parece ser um escova. Escova. É engraçado essa coisa do sobrenome também, né? Porque é uma coisa latina, né? Isso de você ter um sobrenome do pai e outro da mãe, né? Não, mas é porque eu sou latina e vou botar os dois, mas o Mark achou horrível
colocar 5 nomes na criança. Mas então, eles acham muito estranho aqui na Inglaterra, ou sei lá, na Europa em geral, tipo, você falar, tipo, eu tenho 2 sobrenomes. Tipo, eu tenho um que da minha mãe e do meu pai. E quando eu caso no Brasil, né, eu teria um terceiro sobrenome. Não, e tem umas pessoas que são muito azarentas, porque, por exemplo, a minha sobrinha, eu tenho uma irmã que ela é filha por parte de pai só, né? Então, tipo, a minha irmã teve essa filha, e aí ela tem um sobrenome da mãe dela, que é o sobrenome que vem da avó, né? Ou seja, não vem do meu pai. Tem o sobrenome do pai dela, do marido da minha irmã, e aí o meu pai deu um chilique porque ele queria que o sobrenome dele estivesse na menina. Então a menina já nasceu com 3 sobrenomes. Coitada. Eu também tenho 3. Porque o meu pai achou legal botar os 2 dele. Então eu fiquei com o da minha mãe e com 2 do meu pai. Se eu casasse com o Marco, eu ficaria com o meu quarto. O Olha meu aí. ex-namorado tinha 5 nomes. Era o dele, aí ele tinha nome duplo e mais 3 sobrenomes. Era tipo 5 nomes. Isso é um negócio latino, gente. A gente não tem essa noção. Porque aqui na Inglaterra, e na maioria. Aliás, na França é muito esquisito também, mas vamos para Inglaterra. É tipo, você tem um nome, você tem um nome do meio, que não é um nome composto, gente. É um nome separado, que não tem nada a ver com seu sobrenome. É um nome que você quer botar ali que soa legal com seu nome, seu primeiro nome, sabe? E você tem o sobrenome que é do pai, o que eu acho um absurdo, que aqui é muito paternalista nesse sentido. Que só o sobrenome do pai que passa. E a mulher, quando ela casa, é claro que ela tem opção, né? Não é uma lei que obriga a fazer isso, mas tradicionalmente as pessoas fazem isso. Quando ela casa, ela perde o sobrenome dela completamente e fica só com o do pai, com o do marido, né, no caso. E aí fica a família toda com o mesmo sobrenome, mas é o sobrenome do pai. E eu, tipo, não aceitaria isso. Tipo, eu vou passar o meu Leonel pra frente o resto da vida. Então, no caso, eu casei com o Mark, e aí ele perguntou se eu queria mudar. Aí eu falei que não, por causa da burocracia, mas eu falei que se eu fosse mudar, ele teria que mudar o dele também. E aí ele até considerou colocar o Teles, ele colocar Mark Teles Gubovitch e eu trocar para Mariana Rodrigues Teles de Gubovitch, ficar com 4 sobrenomes. Mas aí depois eu fui ver o tanto que eu ia ter que mudar de documento, que eu falei assim, Mark, vamos manter cada um com seu sobrenome e tá tudo bem, porque assim, eu tô com preguiça, essa é a verdade, eu tô com preguiça de enfiar o teu nome no meu. E aí, se a gente separar, ele, como assim separar? Eu falei, se a gente separar, eu vou ter que mudar de novo. Ah, mó treta. Aí o que eu falei pra ele quando a gente tivesse um filho, obviamente eu queria colocar o meu, o dele, ou se ele quiser manter esse negócio de um sobrenome só, a gente criar um sobrenome. O que eu acho uma ideia boa, porque é legal ter o mesmo sobrenome todo mundo, né? Mas não é um ou outro, né? E aí eu queria criar um sobrenome, porque aí os filhos vão começar a geração dos novos nomes, e aí vai ser só a gente no mundo inteiro que tem esse sobrenome, entendeu? Será? Eu ainda tô tentando convencer ele, porque o nome não é tão bonito quanto Gurbovic, mas ele falou que, tipo, a gente vê quando a criança nascer, então vamos ver. E eu acho que para encerrar, assim, a gente tem mais algumas coisas, e eu acho que é muito cultural, principalmente do carioca. É uma coisa carioca, talvez. Talvez do Brasil inteiro, mas é que o carioca, o Marco fala que realmente é uma coisa tensa. Que é se atrasar e achar normal. A Não, gente, no, mas no, é Brasil. no Rio, a gente tem essa. Eu não sei se talvez seja o Brasil. Mas é tão normalizado, é tipo assim, já tô saindo de casa, você nem tomou banho ainda, é tão normalizado que pra gente é ok. E quando você chega em países que são super pontuais, como a Inglaterra, por exemplo, você sente na pele que isso é muito feio. É, tipo, muito feio. As pessoas te olham muito torto e você, tipo, leva bronca. E o Mark, eu tô há 5 anos com o Mark, é, para ele é um absurdo da gente brigar sério. Tipo, isso não é aceitável. Você não pode fazer isso. Isso é um desrespeito. Que não sei o que não sei o que lá. E aí eu, tipo, eu só atrasei 5. Ele, 5 não. Era 5 quando você me mandou mensagem. Já virou 35. Porque a gente também minimiza o atraso. A gente nunca fala quanto realmente a gente atrasou, né? Sim, e aí, quando teve um aniversário, que, tipo assim, pelo menos no Rio, é assim: você marca o churrasco com o horário fake, porque você sabe que a pessoa vai chegar atrasada. Tipo assim, meu pai fazia churrasco. Aí ele marca assim: gente, chega às 4. Mentira. Ele queria, na verdade, que o churrasco começasse às 7. Ele fala 4 porque ele sabe que as pessoas vão chegar às 7. E Nossa, quando mas chega alguém às 6 horas antes, porra? filha, que eu morava na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Então, assim, realmente as pessoas para chegarem lá era um pouco tenso. Então, assim, meu pai já considerava que as pessoas iam chegar, tipo, entre 6, 6 e meia, 7.
E se a pessoa chegasse às 4, meu pai ficava chocadíssimo. O que você tá fazendo aqui? Ah, mas você não marcou às 4? Educação chegar na hora, né? É isso que eu É. falo, que as pessoas ficam chocadas. Aham. Falta de educação chegar na hora. E aí, o ponto auge foi quando eu marquei meu aniversário e eu cheguei atrasada. E o Marco falou assim: você tá chegando atrasada no seu aniversário. Eu falei: Marco, não vai ter ninguém lá. Dito e feito, eu marquei o aniversário para as 9, eu cheguei às 10h30, não tinha ninguém. Eu cheguei e o Marco falou assim: isso é absurdo. Eu não tô acreditando nisso. E ele ficou boladão, tá? Boladaço. Mas isso é um negócio difícil de mudar, né, cara? Eu também faço isso. Eu chegava atrasada no trabalho todo dia, porque aqui é assim, tipo, trabalho é às 9 que você tem que estar lá, é às 9 que você tem que estar lá, você tem que estar passando na porta. Às vezes você nem bate cartão, mas é tipo, todo mundo vê que você tá chegando atrasado. É foda, porque é um hábito difícil de mudar, porque a gente meio que tem uma percepção diferente do tempo, né? É E bizarro. eu não sei se você sente essa coisa também, mas aqui no Brasil era muito comum a gente ter, é muito comum ter empregado e diarista, né? Uhum. Mas uma coisa que eu fiquei muito, assim, surpresa é que na Europa, não importa o tamanho, assim, da casa e tal, diaristas são pouquíssimas pessoas que têm e não é uma coisa muito comum, assim. Na verdade, até sei lá, talvez um privilégio, tal, você ter uma diarista que vai na sua casa arrumar. Geralmente, não tem, A né? única vez que eu vi, assim, era no meu trabalho, eu trabalhava numa empresa grande e tal, e aí, tipo assim, as pessoas mais, que ganhavam mais, que tinham a vida, né, chefes e tal, eles tinham diarista. Diarista, empregado, eu nunca vi na Inglaterra. Eu só vi uma família filipina, que tinha uma empregada que eles trouxeram das Filipinas, mas é aquela pessoa, assim, que é tipo da família já, sabe? Mas a pessoa comum, classe média aqui, não tem diarista, quem você mesmo que limpa a sua casa. Apesar É. de que é engraçado porque não é caro. Porque quando eu trabalhava, eu até olhei, tipo, o meu apartamento era um apartamento de um quarto, pequenininho, era tipo 10 libras pra pessoa vir limpar. Isso, eu acho que é esse valor mesmo. Tipo, ele tem por hora, então eu acho que é, sei lá, 5 euros em Portugal, 5 euros por hora. E, tipo, você vai pegar 10 euros, 2 horas, 10 euros, né? 2 horas ali de trabalho da pessoa que é só para limpar, às vezes, uma casa pequena. Mas não tem, apesar de ser barato, porque a gente está ganhando em Libra e está gastando em Libra, apesar de ser barato, as pessoas não é uma coisa comum. Eu nunca tive. E o Mark, até falando o Mark trabalha numa empresa lá na Inglaterra, onde eles têm o dia que cada grupo vai limpar a cozinha. Os Olha. próprios funcionários limpam a cozinha. Não, lá no meu não era assim, não. E aí tinha uma escala, tipo, óbvio que tem a pessoa que ajuda ali, porque é uma empresa de mais de 200 funcionários. Tem a pessoa que vai ali limpar, trocar os lixos, mas a cozinha é tipo uma coisa meio que eles tentam ensinar, tipo, você usou, você lavou, porque as pessoas comem no trabalho. É muito. Aí tem uma galera que lava a louça, tipo, é um grupo que lava a louça, um grupo que enxuga, mó maneiro. É, que da hora. Aqui, tendo essa experiência de voluntariado, a gente vê muito isso, assim, que algumas nacionalidades, tipo, a, como as nacionalidades latinas, a gente tem uma percepção de higiene muito diferente. Não é só o Brasil que tem esse negócio com higiene, mas, tipo, por exemplo, aqui no hostel onde eu trabalho, a gente tem os cleaners, né, as pessoas que... Eu sou recepção, eu não limpo. Eu só limpo no meu turno da noite, às vezes eu tenho que limpar a cozinha. Mas a galera que voluntaria com limpeza, sempre que tem um voluntário latino, ele faz o trabalho melhor. Melhor na minha percepção latina, né? Tipo, eu vejo e falo, não, isso aqui tá limpo. Mas um inglês vai ver, tipo, e vai falar, tá igual a da inglesa, né? Tipo, mas é engraçado como a gente tem essa coisa com a limpeza, né? Com a higiene, né? Eu não sei de Lavar onde banheiro, lavar lavar banheiro de. melhor, tipo, eu percebo, aqui tem uma voluntária inglesa e uma voluntária, acho que ela é Vixe, não sei de onde que ela é, acho que ela é mexicana, mas ela fala espanhol, tipo, ela não é europeia. E aí, ela não é da Espanha também. Tipo, eu sei, quando eu vou no banheiro, eu sei quem que lavou no dia, sabe? E não é que a inglesa deixa suja, ela limpa, só que o latino, tipo, ele vai assim tipo, na poeirinha do canto, sabe? Tipo, é uma outra, é diferente, sabe? Cara, e até eu acho que a questão da casa mesmo, ela tem as suas diferenças, né? Por exemplo, banheiro brasileiro tem ralo no banheiro. Sem ser o ralo do chuveiro, tem um ralo fora. É. Porque a gente tem o hábito de lavar com água, né? Fui fazer essa merda em Portugal, virou uma piscina, porque eu não reparei que não tinha o ralo. Joguei água, falei, meu Deus, pra onde que vai escoar essa água? Tive que eu ficar botando paninho
porque o rodo, eu passava o rodo e caía na sala, porque não tinha mais, não tinha ralo. Então eu acho que até tem essas coisas, né? Mas, tipo, não é que seja melhor ou pior, eu acho que é só diferente e tá tudo bem, assim, né? Esse negócio do rodo é engraçado, porque a minha mãe veio me visitar na Inglaterra em 2018. E aqui o rodo, gente, você não pega um balde de água, joga água e fica passando rodo, igual no Brasil, né? Aqui o rodo ele é um rodo meio seco, assim, que você põe na água e você espreme ele. Acho que isso tem no Brasil também, né? Tem. Mas você espreme, é um rodo úmido, assim, que passa só uma coisinha de água, assim, pra dar uma tiradinha na poeira e tal. Minha mãe nunca tinha visto isso. Ela veio e aí eu fui mostrar pra ela, eu fui limpar a casa e mostrar pra ela e, tipo, ela levou isso com ela. Tipo, ela comprou um rodo. E ela tem esse rodo agora no Brasil. A chaleira elétrica também. Aqui, todas as casas do universo têm uma chaleira elétrica. Ninguém esquenta água no fogão aqui, cara. Isso não existe. E a chaleira elétrica foi um negócio que a minha mãe, uma invenção que ela levou também pro Brasil. E mó adianta, cara, mó adianta. Cara, fazer café, coar café. Tipo, eu amo café coado, é bem mais gostoso, eu concordo. Mas, tipo, ninguém tem tempo pra isso, não, filho. Bom, gente, então é isso. A gente vai encerrar esse episódio por aqui, que já tá muito longo. A gente tinha mais coisa pra falar a verdade. Mas, né, vamos encerrar por aqui. A gente pode fazer um outro episódio sobre essas diferenças culturais, se vocês gostarem. Então, como sempre, vai lá no Instagram, @se meu mochilão falasse, deixa o seu feedback do episódio, o que vocês acharam, o que vocês gostariam que a gente comentasse mais. A gente tentou aqui fazer uma discussão um pouco mais profunda, mas também fazer uma coisa mais leve, né? Que para não ficar aquela coisa pedante, né? Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, a gente se vê toda quinta-feira, às 7 da manhã, com mais um episódio aí falando sobre viagens. Então a gente se vê na semana que vem. Obrigada, gente, e até semana que vem. Tchau!